E agora causa um contraponto, a ponto de quando o barulho, e não era só barulho, a Bíblia diz que eles começam a falar outras línguas e abalaram Jerusalém pelo poder do Espírito. Que doutor, sacerdote, ouvindo diziam: de onde vem esse barulho? Está vindo lá do cenáculo. Mas quem está lá? Os galileus. Eles não são analfabetos ou indoutos? São. E como nós estamos ouvindo eles cantarem, falarem as maravilhas de Deus na nossa língua do nosso país. Vamos ver o que é isso. Quando chegaram, tinha doutor dentro do grupo, tinha sacerdote. Aí ficaram perplexos em ouvir e ver o que Deus estava fazendo. Abalaram a cidade. Aí alguém diz: estão bêbados. Eles são analfabetos na nossa linguagem, no termo da lei. Não são intelectuais. Isso é loucura, é bebedeira. Aí olha, se você dava oportunidade a esse crente chamado Pedro, há cerca de 60 dias atrás, negou que era crente, blasfemou contra Jesus. Agora, depois da ressurreição, Jesus não desistiu, restaurou ele, e agora voltou para a igreja, cheio de Deus. Quando ouviu alguém dizer: ora, tão bêbado, ele levanta e diz: quem vai pregar agora sou eu. Era o mais ignorante, era o mais analfabeto, e ele prega dizendo: irmãos judeus, tem ninguém bêbado não. Isso aqui é a promessa que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias ia confundir, derramando o seu Espírito. Pega a Bíblia de Abraão, a ressurreição de Cristo. Quando ele nem termina, nem faz o convite, abalou que quase 3.000, doutor, sacerdote no meio, levantaram a mão e queremos ser crente, varão. Ensina como a gente recebe isso. Aceitem a Jesus e sejam batizados. Aí o judaísmo juntou o sinédrio, poder jurídico, os escribas, acadêmicos, fariseus e saduceus. Saduceus a cúpula, a diretoria, e fariseus o grupo severo, de onde o doutor Saulo fazia parte. E disseram: vamos pará-lo. Prisões não pararam. Mas como é que pode? Jesus morreu. Aí o que quebra a cara deles é que Pedro e João, lembra que eu disse que todo dia eles tinham o culto, e a Bíblia diz que tinha um homem de quase 40 anos, que todo o culto estava lá na porta esperando um milagre, e nunca aconteceu. Aí Pedro e João, lisos, sem anel, vão ao templo, e aquele homem diz: dai-me uma esmola, estamos lisos, não temos moeda de prata nem de ouro, mas o que nós temos vamos te dar, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta, levanta, levanta e anda. Abalaram, a ponto da notícia chegar na cúpula do judaísmo. Chamaram Pedro e João, e o bonito abalaram tanto que antes do interrogatório começar, entre eles, sacerdote, olhava para baixo, o homem pulando, cantando, já dentro do templo e dando glória a Deus, e Pedro pregando a ressurreição. Eles olhavam e diziam: Jesus está vivo, esse Jesus está vivo, eu conheço aquele homem e ele está de pé, esse Jesus não morreu, ele está vivo.
Interrogaram. E o final do interrogatório foi: vocês estão proibidos de falar e ensinar nesse nome. Chicotearam e soltaram-os. Saíram dali pregando o evangelho. E todos os dias Jesus salvava, Jesus curava, Jesus batizava. E Lucas diz que agora o abalou Jerusalém, os cultos de fogo, enquanto o judaísmo fazia culto no templo, frio, os apóstolos reuniam os novos convertidos no pórtico de Salomão. No templo, culto frio. No pórtico lá de fora, Jesus está lá. Tem fogo, tem batismo, tem cura, tem salvação. Aí disseram: são ignorantes. Fizeram uma reunião, discutiram como parar esses ignorantes que têm abalado Jerusalém. Eles são ignorantes. Chamaram o poder acadêmico, que agora era questão de conhecimento. Aí o Gamaliel entra e diz: se é pelo conhecimento que a gente para eles, eu tenho um menino bom. Primeiro da classe, Saulo de Tarso é o nome dele. Ele é oriundo de uma cidade de cultura avançada, de universidades, que é Tarso. Ninguém foi melhor do que ele na lei. Ele é fariseu de carteirinha. Se quer parar esses ignorantes, é só nomeá-lo. Aí eles assinam, dando poder a Saulo, jurídico e sacerdotal, para ele ter carta branca, para parar os ignorantes que estavam abalando Jerusalém. Ele entra com o conhecimento que ele tinha, intelectual, o doutor, formado, falando 4 idiomas ou mais, poliglota. Ele vai arrebentando com os irmãos, com apoio policial, vai fazendo alguns desistirem da fé e jogando outros na cadeia. E os que mais resistiam, eles pisavam de pé. O massacre foi tão grande que a Bíblia diz: exceto os apóstolos. Mas os crentes tiveram que fugir de Jerusalém, porque não suportava a pressão. Agora não são mais os crentes que abalam Jerusalém. Agora é o doutor Saulo, pela intelectualidade, digno de aplausos. Mas a Bíblia diz que muitos que saíram dali, entre ele e Filipe, não paravam de falar a mensagem que abalava. Aí Atos fala da cidade de Samaria, que tinha um personagem lá chamado Simão, que era intitulado do grande poder pela arte da magia. Samaria acreditava e tinha ele como um Deus. Agora, por conta da perseguição de Saulo, Filipe chega cheio do Espírito Santo em Samaria e vai pregar o evangelho, dizendo que Jesus salva. Abalou Samaria, que até Simão aceitou a Jesus, reconhecendo que Jesus é Senhor. Ananias e outros migraram para Damasco, e em Damasco pregavam a palavra e abalaram Damasco, sem anel, sem estudo, sem intelectualidade, mas cheios do Espírito Santo. A cidade de Damasco é abalada, e vão dizer ao doutor Saulo: esta praga de crente já estão em Damasco, abalando a cidade. Jesus lá está salvando, está curando e está batizando. A cidade toda vai aceitar. Doutor Saulo, com raiva, perde ordem de ofício, fé de ofício,
recebe e vai com autoridade sacerdotal, jurídica, para entrar em Damasco, parar os crentes e trazer preso para Jerusalém. A notícia é divulgada antes dele chegar, e ele vai. A Bíblia diz que quando dá meio-dia, a hora que o sol brilha mais, a ciência diz que chega a 2 milhões de graus Celsius, a glória do sol na sua coroa. Doutor Saulo, acompanhado com a escolta experiente de soldados romanos, alvo os crentes, os abaladores. Antes dele chegar em Damasco, ele mesmo conta o testemunho: desceu um brilho do céu que brilhava mais do que o sol ao meio-dia, e o doutor cai com a cara na poeira, e Jesus, para tirar a onda com ele, tendo em vista que ele era poliglota e a maioria falava aramaico, que era a língua do povão, o hebraico era só para alta cúpula no momento. Aí Jesus diz: eu vou mostrar a ele quem eu sou. Aí ele diz que Jesus fala em hebraico e grita: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já cai com a cara no chão e só tem o direito de dizer: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora você vai ver, você vai ver. Já entra em Damasco rebocado, sem ver nada. 3 dias passa sem comer, sem beber, com a cara no chão. Aí Jesus, para mostrar, escuta o que eu estou dizendo, estude, é bom unir os dois, é ótimo. Ser cheio, mas sem conhecimento não é muito bom não. É bom separar os dois e atuar nos dois. Aí Jesus, para complicar o doutor, vai na casa do semi-analfabeto Ananias. E na visão diz: Ananias, tem um rapaz aí, um doutor, eu segue a ele, eu vou te dar o endereço, na rua chamada direita. Eu quero que você vá lá, ore por ele, que eu quero sarar a vista dele e impactar, enchê-lo do meu espírito. Ananias, talvez, Senhor, pelo menos o nome para ajudar é Saulo de Tarso. Ananias diz: misericórdia, Jesus, esse homem é cruel, ele está vindo com autoridades para levar a gente preso para Jerusalém. A história dele é contra nós. Jesus diz: ele era, mas eu quebrei ele no meio. Ele agora é um vaso para levar minha mensagem aos gentios e aos seus reis. Vai lá! Agora o doutor Saulo está com a cara no chão. Irmãozinho Ananias, sem diploma, sem anel, acha o endereço. E quando entra, vê ele de cara no chão. Não chama doutor. Ele já grita: irmão Saulo. Jesus, que te cegou lá no caminho, que te encontrou, me enviou aqui. Ele mandou eu orar por você, para mostrar ao doutor que este negócio não só depende de intelectual, é poder de Deus, é poder de Deus. Ananias estende as mãos, as escamas dos olhos caem. O texto diz: quando o doutor se levanta, o Espírito pega ele, e o doutor é cheio do Espírito Santo. Estamos vivendo dias perigosos, que tem muita gente, com todo respeito, baseado só no intelectual,
querendo trazer teses para tirar a chama de nós. Esses crentes são quadrados, só vive falando barulho. Ei, já tem igreja pentecostal que doutor está pregando contra línguas estranhas, mas eu louvo a Deus que a Assembleia de Deus do Brai ainda tem doutor que prega. Poder, poder, poder. Eu recebo ligações, volto a dizer, de pessoas da alta. Bento, para que está pregando Bíblia? Pentecoste, não é mais tempo. Tu está no topo, prega nas melhores igrejas, nas convenções, 2, 3 vezes sai do país a convite. Para que está pregando mais Pentecoste, Bíblia, falar em língua, suando paletó? Agora tu prega coach, com todo respeito, bonito é, mas eu não fui chamado para ser coach. Quem foi vai, é bonito, mas tu prega psicologia, também não sou psicólogo. Quer que você é pentecostal, pentecostal, pentecostal. Agora cadê a geração pentecostal? Cadê a geração pentecostal? Daqui eles não conseguem parar. E desta explosão, judeus e gentios vão parar onde? Em Roma. O interessante é que quando os crentes chegam em Roma, é complicado, porque Roma tinha cerca na época de 1 milhão de habitantes, e havia um edito imperial que qualquer romano, estrangeiros que chegassem, não eram impedidos de adorar o seu Deus, desde que reconhecesse César como Sequirion, o Senhor acima de todos. Aí chegam os crentes, judeus e gentios, ensinado que só Ele é o Senhor, só Jesus. Então o edito imperial dizia o seguinte, por exemplo, pastor Igor, com todo respeito, é o mais novo, me ajuda aqui. O edito dizia que qualquer estrangeiro, judeu, chegasse em Roma, antes de tudo podia orar ao seu Deus, desde que considerasse César. Então eles, quando se encontravam, faziam isso e diziam Sequirion. O outro respondia Sequirion, César é o único Senhor. E passava. Agora os crentes chegam em Roma. E em vez dele dizer Sequirion, quando eles encontravam outro, vinha sorrindo, apertava a mão e diziam Maranata. O outro dizia Maranata, ele vem, é a hora, vem, Senhor Jesus. Aí começa uma bala Roma. O escritor romano Suetônio diz que chegou ao império a notícia, e agora o imperador se preocupa com este povo que estava sendo devoto a um tal de Cristo que era o Senhor de todos. Aí vem a perseguição, Roma é abalada. 49 antes de Cristo, depois de Cristo, o imperador Cláudio deu ordem para todos os judeus cristãos saírem de Roma, serem expulsos. Por isso que você vai encontrar Áquila e Priscila em Corinto, porque foram expulsos por causa disso. Mas outros ficaram abalando. Aí o imperador vai tentar pará-los. Registros históricos dizem que famílias de crentes eram postos em arenas.
Os filhos agarravam na roupa do pai e da mãe e diziam: papai, mamãe, o que é que vai acontecer? O pai dizia: está vendo aquela portinha ali, meu filho? Tô, pai. Daqui a pouco aquelas grades vão subir e os leões vão vir ao nosso encontro para nos devorar, filho. Mas nós não podemos negar que Jesus Cristo é o Senhor. O imperador fez um tacho enorme para provar que Jesus estava morto. E qualquer crente que não negasse a fé ia ser jogado no fogo para provar que esse Jesus morreu. Corredor de fogo na entrada, corredor de fogo, e no final um tacho. Prendeu muitos crentes nos buracos, convidou os romanos para ver a convicção de que Jesus estava morto e não era Senhor. Chegou o dia, encheu a praça, os romanos adorando o imperador, ovacionando e gritando Sequirion, e os deuses de Roma sendo louvados. O fogo chegou a ferver o azeite. Aí ele deu ordem: soldado, arranque os crentes, e se não desistirem, jogue dentro. Eles arrastavam de 2 em 2, acorrentados. Eu tive pregando em Roma, na Itália. Em setembro vou para Milão e Roma. E o pastor contando a história, eu chorava. Porque ele disse: Bento, quando os crentes eram arrastados pelos soldados acorrentados, um olhava para o outro e queria cortar a corrente, queria se soltar. Eu perguntei com medo: que medo, Bento? Era fé. Ele dizia: me solta, que quem vai cair lá dentro primeiro sou eu, que eu quero ver o meu Jesus primeiro. Os soldados pegavam de 2 em 2, jogavam dentro do tacho. Quando eles caíam no tacho, os romanos explodiam. O pastor disse: com 20 minutos, Bento, a praça silenciou. O imperador ficou de pé e não foi aplaudido. O que é que houve, pastor? Os crentes que foram jogados dentro, Bento, começaram a pular do tanque de azeite, com as correntes quebradas, sem nenhuma queimaduras. Ficaram em pé na beira do tacho, começaram a gritar e a correr, dizendo: os deuses de Roma não valem nada, o imperador não é Senhor, mas o meu Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, e é Senhor, e é Senhor. Pergunta para quem está ao seu lado: quer abalar São Paulo? Seja cheio. Não se preocupa simplesmente em pregar bonito, em falar bonito, em aparência, porque se fosse eu não estava aqui. É ser cheio, é ser cheio, é ser cheio, é ser cheio, é ser cheio. Como ministro do Evangelho, recebe poder, recebe renovo, recebe a unção, recebe a unção, recebe a unção agora. Deixa eu ouvir o barulho dos abaladores. Deixa eu ouvir o barulho dos abaladores. Tem muitas igrejas pentecostal que não falam mais línguas estranhas, mas eu estou na igreja pentecostal. Deixa eu ver o barulho dos abaladores. Abala, vai, vamos estremecer São Paulo. Vamos estremecer São Paulo pelo poder do Espírito.
Aí o doutor Saulo está em Corinto. Sonhava ir a Roma. Aí tem a oportunidade de mandar a epístola. E na epístola ele diz: olha o que os irmãos de Roma fizeram, abalar o mundo. Ele diz: eu dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, porque a fé de vocês é conhecida no mundo todo. Deus é minha testemunha, o quanto eu queria estar aí com vocês. E não vai demorar muito, eu já estou pronto para me juntar a vocês e pregar este evangelho, porque eu não me vergonho deste evangelho, porque é poder de Deus. Oh, abalador, fica de pé, por favor. Me perdoe os 4 minutos que eu passei. Só para chatear, e eu gosto disso. Olha para esse crente do mesmo sexo, ou íntimo que está perto de você. Me ajuda aqui, por favor, meu pastor, me ajuda aqui, filho. Me ajuda aqui. Olha para ela assim como eu estou com o companheiro aqui. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, vira para ela. Se não está, procura alguém ou uma pessoa íntima, olhando para ele, não para mim, olhando para ela, e diga: vou continuar de pé. Pergunta a ele, me diz aonde está o Império Romano. Diga: caiu. Não, onde está o templo de Jerusalém? Caiu. Aonde está o fariseísmo? Lá para baixo. Aonde está o judaísmo? Ficou para trás. Aonde está a igreja? De pé, abalando. Diga a ele, eu vou continuar. Se tu encontrar alguém que pensou que eu ia parar, dá um recado a ele: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. É poder, é poder.